Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Induction Pod de hoje, né? Você que acompanha a gente, nós falamos aí sobre cinema, cultura, teatro, música, política, enfim, tudo que é relevante e importante aqui para nossa cidade e para o nosso país também, né? A gente tem que dar importância a tudo que faz diferença, para tudo que é relevante, né? E hoje, pessoal, vamos falar de um tema muito bacana, um tema que eu particularmente tenho um carinho muito grande, gosto muito, né? Pratico, sempre gostei, que é as artes marciais, em especial o Kung Fu. E para falar disso conosco, nós estamos aqui recebendo o mestre Kleber. Tudo bom, mestre? Tudo bem? Muito prazer em estar aqui com você, participando aqui desse podcast aqui, junto com você e com esse pessoal aí que vai nos assistir. É isso aí. A gente sabe que é uma arte muito importante, como eu falei, já praticava desde pequeno. Mestre, acho que quando eu conheci o senhor deve ter uns 25 anos atrás, a gente ainda estava ali na rua Sacramento, né? Aproximadamente uns 25 anos atrás, Aproximadamente, né? Um né? pouquinho mais. Eu falo assim, só que eu conheci a minha esposa já tem 20 anos, então eu já conhecia a senhora antes disso, bem antes disso, então já deve ter uns Sim. 25 anos aí pelo menos, né? Sim. Mas vamos lá, mas comece dizendo pra nós assim, quem é o mestre Kleber hoje, a pessoa o mestre Kleber hoje? Com certeza não é aquele de 25 anos atrás, né? Hoje eu sou uma pessoa normal, sou um homem normal, como todo mundo, mas eu acho que com uma concentração mira laser, né? Isso é com a prática do Kung Fu. Então, hoje eu pratico Kung Fu todos os dias, trabalho com isso, ensino isso, né? Eu tenho uma escola de Kung Fu que propaga, né, essa arte marcial. E também eu aprendi nesse tempo o mandarim. Então eu também trabalho com o mandarim. E por que não também ensinar as pessoas a conhecer? Tem gente que gosta de viajar, tem gente que quer fazer um negócio, tem gente que quer melhorar, se promover num emprego. Então, com a abertura da China e os negócios cresceram, indústrias vindo para cá, eu também ensino mandarim para que essas pessoas possam aproveitar profissionalmente. Isso na arte marcial para mim me ajudou bastante porque eu pude aprender Kung Fu direto com os mestres chineses. Tive o privilégio de treinar no templo Shaolin na China e de lá expandiu a mente. E aí depois que a mente expandiu, nunca mais eu me tornei aquele Kleber do passado, né? Então, esse é mais ou menos o meu cotidiano, do meu dia a dia aí. Quando eu não estou treinando Kung Fu, eu estou trabalhando com a língua chinesa e às vezes fechando algum negócio com alguma empresa, às vezes com algum empresário, às vezes só fazendo uma tradução de algum documento. Estou sempre aprendendo, sempre evoluindo. Isso é muito interessante, mas assim, mestre, vamos dizer o seguinte, é comum, né? O senhor já foi pro mandarim, né? Já foi até lá, acho que o sonho, né, da maioria dos lutadores, dos praticantes de Kung Fu é poder treinar no famoso templo Shaolin, né? Como o senhor já esteve lá, praticou lá, aprendeu com eles, né? Inclusive se inseriu no mandarim, né, fluentemente a língua. O senhor acha que no Brasil é comum os mestres de Kung Fu ter essa dinâmica de saber o mandarim fluente, de ir até a China praticar o Kung Fu, ou isso foi uma coisa do senhor mesmo, veio de você? Isso veio de mim, por uma curiosidade. E não é comum, né, um praticante de Kung Fu aprender o mandarim, né? Ele aprende ali a arte marcial, aprende o nome das técnicas, muitas vezes em chinês. E se o seu professor, o seu mestre não fala chinês, ele vai falar do jeito que aprendeu, e isso vai se propagando da maneira para os brasileiros entenderem melhor. Então essa é a comunicação. Mas depois que eu tive esse contato internacional, né, tive esse contato com os chineses, isso ficou um pouco diferente, porque aí eu tinha que falar a língua deles. Então o que eu pensei? Lá atrás eu tinha já essa pretensão de treinar na China, né, treinar direto com os chineses, e eu me fiz uma pergunta: e se eu encontrar hoje com um chinês, como que eu vou conversar com ele? E aí teve essa ideia de aprender o mandarim. E de lá até chegar o dia que eu fui para a China, eu já estava falando o chinês mandarim e tive o privilégio, né, de entender as técnicas diretamente dos mestres. Então eu acho que foi muita dedicação, muito estudo, uma visão
de que os outros não tinham, né? E um pouco de sorte também, porque o que é isso? Quando apareceu a oportunidade para mim, eu estava preparado já. Então eu falo, poxa, isso é sorte, né? O azar era se aparecesse a oportunidade e eu não tivesse preparado. Eu ia chegar lá na China, o pessoal falando comigo e eu... só copiar, né? Copiar já dá para fazer isso daqui do Brasil, né? Chegar lá e ainda copiar, então eu consegui entender e pegar realmente a essência da técnica. Então a gente vê também, mestre, além de tudo isso que o senhor aprendeu lá, né? Tem toda essa filosofia, a gente vê que hoje parece que muitas artes marciais, né, distorceram algumas coisas, né, ficou meio diferente, né, não ensina o que realmente precisava ensinar, o que precisa ensinar, né. Quando eu comecei a aprender Kung Fu, a gente tinha aquela rigorosidade, né, da disciplina, do respeito, né, do empenho, né, da dedicação, e isso era pregado, né, é pregado no Kung Fu, né. O senhor acha que essa filosofia do Kung Fu, ela realmente muda a vida de uma criança, por exemplo, de um adolescente? Porque hoje às vezes ensinam arte marcial sem essa filosofia, eu acho muito vago, mas quando você vê uma criança que ela aprende uma arte marcial baseada numa filosofia, na educação, no respeito, né, na dedicação ali, ela cresce pensando de uma forma diferente. Então, o que o senhor pode falar pra gente da filosofia do Kung Fu, para as crianças, para o senhor, como é que foi? Primeiramente, a pessoa ela tem que praticar isso na própria vida, porque isso fica muito mais fácil. Então, quando o tutor, né, o professor ou o mestre ali de Kung Fu, aquele que ensina, né, ele tem isso com ele, é muito mais fácil de você guiar um jovem, por exemplo, que começa nas artes marciais. Porque a filosofia do Kung Fu é disciplina, porque tem hora para começar, tem hora para fazer um exercício, tem hora para terminar, paciência, porque você não chega e você já não faz na primeira vez e já fica bom. Tem um processo ali de aprendizado e ali vai incluir erros e acertos. Então você vai ter que ter paciência para você conseguir lidar com os seus erros, corrigi-los e depois trabalhar com os seus acertos também. E quando você começa a acertar demais, você vai ter que se controlar para que isso não suba na sua cabeça, né? E você achar que é o melhor, porque sempre vai aparecer alguém melhor do que você. Então a criança, quando ela entra, ela aprende tudo isso. Ela aprende a ter paciência, ela aprende a aprender, ela aprende a atenção, ela aprende a se sociabilizar com outras crianças, de forma que quando um coleguinha ali está precisando de uma ajuda e ela sabe, ela consegue compartilhar isso daí, né? E ela aprende também a admirar o outro companheiro. Quando ele acerta, geralmente o pessoal aplaude, fica contente. Então ela pega isso daqui, pega esses ensinamentos e leva para a vida. O professor de Kung Fu, geralmente, a aula de Kung Fu comigo lá é bem dinâmica. Então a gente trabalha muito a atenção também. Então essa criança, ela leva isso para a escola. Porque quando o professor estiver ensinando lá, ela tem mais atenção do que os outros alunos. Porque ela está ali treinando o Kung Fu, então ela leva um pouco disso para lá. E a intenção não é só fechar isso para artes marciais ou para a escola, é levar para casa também. Teve épocas que alunos entravam na academia e criançada tem mania de tirar o tênis e jogar o tênis e já ir para tatame, né? para se divertir, né? E aí um belo dia eu cheguei e falei, o que é isso aqui, né? Esses tênis, esses chinelos, tudo aqui jogado aqui, né? Eu peguei tudo aqueles chinelos ali, joguei para dentro do tatame no meio, ninguém estava entendendo nada. Os pais, que tem alguns pais que gostam de assistir às aulas, eu permito isso. Ele é até bom, eles veem, né, onde que os filhos estão treinando e tal, como treina. E ninguém entendeu nada. Aí eu falei, 2 minutinhos aqui para todo mundo caçar o seu par de tênis e colocar um do ladinho do outro ali. Foi uma farra, um ali tentando achar o do outro, empurrando o outro. Não deu tempo. Não deu o tempo, eles passaram do tempo. Eles fizeram lá um exercício, uma flexão de braço. Aí eu falei, vamos marcar o tempo de novo. Só que quando você pegar um sapato, você já ergue e pergunta de quem é e entrega para a pessoa. Eles fizeram em menos de 1 minuto. E colocaram os seus sapatos no cantinho ali organizado. Eu falei, daqui em diante, sempre que vocês chegarem aqui, vocês vão colocar o tênis, o sapato, o chinelo de vocês, o calçado de vocês, um do ladinho do outro, certinho aqui, né, no pé do tatame antes de entrar. Depois disso,
eles nunca mais bagunçaram o sapato. Lembraram disso sempre e ainda levaram para casa. Os pais me falaram assim: ô mestre, depois daquele dia, agora o João chega em casa, ele põe o sapato um do ladinho do outro. Nunca mais jogou de qualquer jeito. Exatamente. A gente cria um hábito, né? Um costume, um hábito de respeitar, né? Isso é muito importante. Agora, vamos dar uma paradinha agora, tomar uma água, daqui a pouco a gente volta. Vamos falar um pouco sobre as armas do Kung Fu, que todo mundo gosta de falar sobre ela, né? Sobre as formas e sobre os projetos, né? Aqui do Mestre Kleber. Então, guarda um pouquinho, já já a gente volta. Gamowi Produções Audiovisual. Foto, filmagem, arte final, efeitos especiais, pós-produção em vídeo e imagem, arte e design para redes sociais, feed personalizado e story animado. Gamowi Produções Audiovisual, seu projeto em boas mãos. Visite nossas redes. Então, pessoal, estamos de volta aqui, né? Falando aqui sobre Kung Fu, essa arte milenar linda, né? Que eu admiro bastante, né? Estamos aqui com o Mestre Kleber, né? Dando essa aula aqui pra gente, né? Sobre essa arte tão importante e bonita. Todo mundo acabou conhecendo aí, talvez, né? Pelo Bruce Lee, né? Que é o grande mestre de todos, né? Vamos dizer assim, né, mestre? E o pessoal acho que conheceu através dele, né? Através do cinema, né? Mas, gostaria de perguntar pro senhor, mestre. O Kung Fu, ele tem vários estilos, né? São vários estilos diferentes. Como que o senhor chegou no seu? Como o senhor falou assim, agora eu pratiquei esse, mas o meu estilo vai ser esse daqui. E qual seria ele? Quando eu comecei no Kung Fu, a gente tinha um parâmetro que eram os filmes. E como você mencionou, né? Um dos mais famosos, se não o mais famoso, foi Bruce Lee. Então, a gente lia sobre o nosso ídolo, né? Olha, ele praticou esse estilo de Kung Fu aqui, e fez isso, a gente queria seguir, né, esse caminho para poder chegar perto, né, do que ele foi. Na época, eu conheci o estilo Wing Chun, né, que eu queria praticar isso, enfim. Só que a gente tem que também pensar nas oportunidades que a gente tem. Nós moramos aqui numa cidade, que é o Vale do Paraíba, Taubaté, então não encontrei o que eu buscava, mas eu encontrei o que eu precisava, porque depois de experimentar muitas artes marciais, não só Kung Fu, até Kung Fu mesmo, eu cheguei no meu mestre de Kung Fu, do estilo Fei He Pai, que é o estilo da garça voando, né? Só que quando eu cheguei nesse meu mestre, eu já tinha uma bagagem já de Kung Fu, né? Então eu entendi que o estilo não é tão importante quanto a pessoa. A pessoa, o indivíduo que pratica, é mais importante do que o estilo. O estilo vai te dar uma forma de representar o seu Kung Fu, mas eu percebi que, independentemente do estilo de Kung Fu que a pessoa pratica, se ela se dedicar, se ela se empenhar, se ela estudar, ela vai aprender a dar chute, ela vai aprender a dar soco, ela vai aprender a fazer umas posturas bonitas, se ela gosta de arte, né? Ela vai aprender a se defender. Então eu encontrei que, através do meu mestre, que eu posso fazer o que eu quisesse com o Kung Fu que eu aprendi. E eu cheguei nesse estilo e eu represento ele até hoje. Tem uma escola que representa isso há 22 anos. É a academia, a idade da academia, né? E é o estilo Fei He Pai. Fei significa voar. He significa garça. Aqui no Brasil é usado garça, mas na verdade isso é um grou, né? Esse animal parecido com um parente da garça. E pai é a família, é o clã. Então é a família da garça voando, ou o estilo da garça voando. Ele seria o que o pessoal conhece como o Shaolin do Sul ou não? Esse estilo ele é variante do Shaolin do Sul. Na China é basicamente assim, explicar rapidinho aqui para não tomar muito tempo nesse tema. A China passa um rio, que é o rio amarelo, que é o rio Yangtze. Do rio para cima, tudo é norte.
Shaolin do Norte. Então lá são os estilos do Norte. Do Rio para baixo é Sul, Shaolin do Sul. Então estilos como Ferrapai, Wing Chun, Hungar, estilo do tigre, alguns estilos de Talan Chuan, de louva-a-Deus, foram todos Tsai Li Fo, aqui conhecido como Choi Lai Fa, né? São variações de Shaolin do Sul, de punhos do Sul, técnicas do Sul, ou seja, do Rio para baixo. Olha que interessante, viu? A gente vai vendo a história, vendo como que funciona, você acaba ficando mais interessado, né, gente? Olha, eu tô falando pra vocês, a coisa que mais vale a pena é praticar Kung Fu. E se seu filho praticar, olha, vai mudar muito em casa, viu? Porque a filosofia, a educação que aprende realmente faz a diferença. Agora, mestre, vamos falar que todo mundo quer saber, né? As armas do Kung Fu, né? Quando assim, a espada, o facão, mas existem muito mais armas, né? O que o senhor pode dizer para nós sobre as armas do Kung Fu e a sua preferida? Vamos lá. O pintor, quando ele vai demonstrar a sua arte, ele usa o pincel. O escritor, né, a sua caneta, o seu lápis. E no Kung Fu, nós temos as armas do Kung Fu, que é a representação também do seu Kung Fu. Então, essas armas, ela pode ser curtas, pode ser longas, pode ser duplas, pode ser flexíveis. Elas são basicamente separadas nessas modalidades. Armas curtas são espada, facão. Armas longas, basicamente, bastão, lança. Armas articuladas é o Xuan Tie Kun. Sabe o que é? Xuan Tie Kun? Não me lembro desse. Não lembra? Xuan Tie Kun é conhecido pela maioria das pessoas como Nunchaku. Em chinês fala Xuan Tie Kun. Nunchaku ficou famoso por causa de Bruce Lee também, e por causa do karatê que chegou primeiro aqui, então é um termo japonês, né? Então, Nunchaku não é o nome dele original? Não. O nome verdadeiro em chinês é Xuan Tie Kun, onde Xuan significa dois, Tie é conectado, conexão, e Kun significa bastão, ou seja, dois bastões interligados, dois bastões conectados. E as armas ajudam o quê? No treino de força, de destreza, de agilidade, das posturas do Kung Fu, ajuda nos exercícios, e todo movimento de arma é para uma defesa ou ataque. Mas isso é imaginário, né? Hoje a gente não vai usar o facão para sair batendo nas pessoas, mas essa imaginação, esse treinamento, essa meditação em movimento desenvolve na pessoa coragem, equilíbrio, força, resistência, desenvolve criatividade, né? Ela ganha essa habilidade com os treinos com as armas de Kung Fu. Quando ela pega uma arma e ela aprende a manejar aquela arma, e na maioria das vezes é sozinho. Tem dupla também que você ataca e defende, tendo realmente ali um conflito ali, mas a prática sozinha, constante, vai dar essa confiança para a pessoa, e ela vai se sentir melhor nas atividades diárias dela, no trabalho, no relacionamento. Realmente acalma e fortalece, né, o espírito marcial da pessoa. Perfeito. E a sua favorita? A minha favorita é o Nunchaku, porque foi uma das primeiras armas que eu aprendi, então eu tenho um carinho, né, pelo Nunchaku. Mas eu gosto do facão, eu gosto da lança, e recentemente, né, já faz um tempo, eu aprendi a apreciar bem o leque de Kung Fu. Não é uma arma comum no Kung Fu, né? É uma arma antiga, porque as pessoas geralmente gostam do facão, que corta mais, ou no chaco, né? Um bastão, mas o leque, ele parece muito inofensivo, mas o leque, ele inspira, porque o leque fechado, ele é que nem um paraquedas fechado, ou um livro fechado. Não tem muita serventia. Serve para prejudicar. Então você pode atacar com o leque fechado, né? Agora o leque aberto, ele tem a função de aliviar o calor, né? E o paraquedas aberto, você evita cair. Queda, né? E o livro aberto te traz conhecimento. Então essa filosofia do leque me deu assim, expandiu a mente. E eu pude representar o meu Kung Fu. Eu gosto de agilidade, eu gosto de velocidade na arte marcial, e o leque, com o barulho, quando abre, ele faz um barulho, chama muita atenção. Sim. Então eu gosto de manejar o leque também, para poder oferecer essa parte artística do Kung Fu também, demonstrar o domínio do corpo. Essa aqui é assim a palavra-chave, domínio do corpo.
E aí o senhor tem também, né, a prática do Tai Chi, né? Esquecemos de falar aqui do Tai Chi, que é muito importante também, né? O Tai Chi é um pouco mais lento, mas ele mostra muito como se fosse um Kati, né? Uma espécie de Kati. Então, envolvendo tudo isso daí, quando a galera treina, né, o Kung Fu em si, né, ela treina ali o Kati, mas ela tem também o Tai Chi. Ou seja, essas duas formas fortalecem o corpo. Qual é a funcionalidade desses dois em diferentes pontos? Quando eu não praticava Tai Chi, eu comecei no Kung Fu primeiro, eu observava apenas a parte prática do Kung Fu. Então eu queria saber o que funciona num conflito, numa luta de verdade. Sim. Onde é que acerta melhor que eu possa, com um golpe, derrubar o meu oponente. E com o tempo, aprendendo e treinando Kung Fu, eu vi que muitos exercícios não é só de ataque e defesa, também é de fortalecimento, é de controle do corpo. Então eu aprendi o chamado Kati. O nome hoje que chamamos isso é Taolu. Taolu é um conjunto de técnicas com inimigos imaginários que te ajudam ali a fortalecer o corpo e manter aquele estilo de Kung Fu. Então através de um Taolu você consegue identificar que estilo é aquele. Então isso é importante até para propagar a arte. E aí eu aprendi que isso é importante. E quando eu entendi isso, as minhas técnicas de luta aprimoraram mais ainda, né? Porque não é todo dia que a gente entra em conflito na rua. Então se a gente treina só luta, a gente sente um pouco de necessidade de lutar para poder aplicar isso. Então eu acho que não é o caminho das artes marciais só lutar. Às vezes você mais vantagem para você se controlar. Isso é o mais difícil, já que todo mundo quer lutar, né? Quer bater. Aquele que consegue se controlar melhor, ele pode ter muita vantagem hoje. E o Tai Chi me ajudou a ter paz de espírito. As duas técnicas têm uma função benéfica para o corpo muito importante. Porque o Kung Fu vai te dar força, destreza, fortalece o músculo. E o Tai Chi vai te dar equilíbrio, flexibilidade e conexão com você mesmo. Porque os movimentos são mais lentos. Apesar dos movimentos ser lentos, eles... você no treino de Tai Chi, você vai estar ali aprimorando as suas técnicas. Você vai estar decorando técnicas. Você vai estar sempre numa postura abaixada. Então a sua perna fica às vezes bem cansadas. É um treino bom de perna, um treino, né? Bom. Mais do que um leg, viu? Fala pra vocês. Exato. É um treino isométrico o tempo todo. Porque quando você começa um exercício de Tai Chi, imagina, tem exercícios que duram 3 minutos. Tem exercício que duram 6 minutos. Tem exercícios que duram 8 minutos. 8 minutos com as pernas flexionadas, andando para um lado, andando para o outro. Às vezes numa perna só. Às vezes dando um chute com a outra perna. E você decora esses movimentos. Claro que tudo isso é passo a passo, né? Você faz lento, então ele não oferece impacto. Então você ganha destreza, por quê? Porque você aprende a relaxar. Isso na luta é importante, por quê? Porque quando você desfere um golpe preciso, um golpe bom, ele parte da postura relaxada. Ele não parte da postura rígida. Imagine você estando rígido e você aplica um soco, você vai ter que esticar o seu braço. Estica o seu braço e volta. Ele estando rígido, ele perde velocidade. Mas ele estando relaxado, você consegue aplicar o golpe e voltar rapidamente. Você vai lá, mas também o seu músculo ele tem que estar preparado para voltar também. Então você empurra o braço e volta. Você tem que ter músculo para você impulsionar e tem que ter músculo para fazer ele voltar rapidamente. Se você não souber relaxar, você vai cansar muito rápido e não vai atingir tanta velocidade. Que legal. Então, mestre, estamos chegando aqui no fim, mas eu gostaria que o senhor desse aí a sua mensagem, né, para as pessoas aí que querem praticar Kung Fu, né, e como entrar em contato com o senhor para poder ter a proximidade, né, e a prática dessa arte milenar. Bom, se você pensa em fazer um exercício físico, se você gosta ou se você precisa, eu recomendo para você o Kung Fu, o Tai Chi, a arte marcial chinesa. A gente está localizado em Taubaté, na rua Emílio Winter, número 1405. E lá a gente desenvolve o passo a passo
Então você não precisa emagrecer para começar, você não precisa ter fôlego para começar, você não precisa ter flexibilidade para começar. O que você precisa ter é vontade. Se você tem vontade, você vai lá e tudo é passado para você passo a passo. E depois que você aprender isso daí, a sua vida realmente vai ter uma vasta mudança, porque você vai sair da sua zona de conforto, vai apresentar algo novo para a sua vida, vai mudar a sua mentalidade, você vai fazer novos amigos que têm esse mesmo objetivo, você vai aprender junto com eles, você vai evoluir junto com eles e você vai ter mais qualidade de vida. Então, Kung Fu, para quem gosta de luta, no Kung Fu tem. Para quem gosta de arte, movimento bonito, no Kung Fu tem. Para quem gosta de defesa pessoal, no Kung Fu tem. Para quem quer corrigir a postura ou emagrecer ou ter mais músculo, no Kung Fu tem exercício para isso também. Então eu recomendo que, se você não experimentou ainda, experimente. E se você já experimentou, vá em busca, continue, não interrompa no meio do caminho, vai com perseverança, que com certeza isso tende a ser cada vez melhor. Então convido você a estar lá participando e aprendendo junto com a gente. Obrigado pelo espaço e por toda a recepção, né, que foi feita aqui para a gente chegar e aprender junto sobre o Kung Fu, sobre o Tai Chi e a arte marcial chinesa como um todo, né? É isso aí, pessoal. Você viu? Muito obrigado, mestre. Agradeço a participação do senhor, dispor esse tempo para poder falar com a gente sobre essa arte milenar tão importante. Eu vou deixar no GC o contato do mestre, o endereço, tudo direitinho, as redes sociais, para que vocês possam entrar, conhecer. E olha, vale a pena. Leve as crianças, conheça, porque o Kung Fu é vida, gente. Eu falo pra vocês a verdade, Kung Fu é vida. Até pra mim, já pratiquei bastante, parei, né? Hoje, devido aos trabalhos, acabei desenvolvendo um problema na coluna e olha, tá consertando o negócio. Então, gente, recomendo muito. Então, muito obrigado, né? Muito obrigado. Pela sua participação. Agradeço a todos todos vocês que participaram aqui com a gente, né? E fiquem ligados. No próximo Induction Pod a gente volta com muito mais informação de cultura, teatro, cinema pra galera aí. Um abraço a todos e até a próxima.